Tempo de passarmos à imprensa desportiva, vamos aos principais títulos dos jornais de hoje. Começamos com a bola. E a Taça da Liga está em destaque. Quero-te tanto. Leões e Dragões disputam um lugar na final da Taça da Liga. A viagem à história de 10 anos de relação dos dois clubes, com um troféu que nunca ganharam, sistema de 3 centrais testado, meio campo reforçado. As palavras de Jorge Jesus, vai ser um jogo muito apertado, e de Sérgio Conceição, quem perder não ficará condicionado. O Sporting Porto discute-se hoje às 20h45 em Braga. Vamos aos restantes destaques. Sobre o Benfica, Águias ficam com o quarto do passe de Embalo, senhor 20 milhões a caminho da Alemanha. Filipe Augusto na Turquia, empréstimo de época e meia ao Alanyaspor. E o Jetson no plantel principal. Médio da equipa B treinou-se às ordens de Rui Vitória. A Liga das Nações, Portugal já conheceu os adversários. Ainda Trigueira, paciência e muita sorte. Passou à final a equipa que menos merecia. O Vitória de Setúbal bateu o Oliveirense por 2-0. Vamos ao Record. Em destaque também, hoje a meia-final de hoje. O primeiro assalto foi na Liga e terminou empatado. O segundo round, as palavras de Jorge Jesus, quer ganhar mais uma vez este troféu. Piccini será o polícia de Brahimi. E do lado de Sérgio Conceição, as minhas ideias não são como as de Jesus. E de Francisco J. Marques, queria a expulsão de Coentrão e Mathieu. Ainda temos as restantes datas dos restantes clássicos ainda a discutir-se esta época, discutirem-se esta época. E temos a primeira meia-final já resolvida. Sadinos na final 10 anos depois. Gonçalo Paciência marca e assiste. O Vitória de Setúbal bateu o Oliveirense na primeira final da Taça da Liga por 2-0. Ainda sobre o Benfica, Talisca pode render 30 milhões. Chineses negociam em Lisboa. Besiktas pede 5 milhões para libertar o brasileiro. Filipe Augusto cedido ao Alanyaspor. Passamos ao jogo. A Taça da Liga em destaque. Primeiro quadro clássicos vai custar invencibilidade interna a Leões ou Dragões. Um vai, outro racha. Tira-teimas também nos confrontos diretos. 226 jogos, 64 empates e 81 vitórias para cada. O Aris e Paulinho convocados no Porto, Montero e Wandel chamados no Sporting. As palavras de Jorge Jesus, estratégias serão mais arriscadas do que no campeonato. E de Sérgio Conceição, poder conquistar um título em 2 jogos é a melhor vitamina. Os restantes destaques do jogo, o Vitória arruma a casa, Filipe Augusto cedido por época e meia ao Alanyaspor e é o 5º dispensado. Grimaldo certo no Nápoles na próxima temporada. E em Braga, em 2 épocas seremos campeões. Vukcevic subscreve a ambição de António Salvador. No Vitória de Guimarães, Mateus Oliveira chega por empréstimo. E a final arrancada a ferros com Paciência. Gonçalo Paciência marcou e assistiu, Trigueira e os postos defenderam tudo. O Vitória de Setúbal venceu por 2-0 o Oliveirense na primeira meia-final da Taça da Liga. E estes são os destaques dos desportivos de hoje. Temos connosco o Carlos Dolbeto para estes outros destaques. Boa tarde, Carlos. Saudações leoninas. Bem-vindo. Boa tarde. Vamos começar pelo fim de semana, já vamos à Taça da Liga de hoje. Vamos começar pelo fim de semana. O fim de semana fiquei doente com aquele empate do Sporting que começou a derrota, mas fiquei doente com o resultado, já disse isto, não custa nada a repetir, fiquei doente com o resultado, não fiquei doente com a exibição do Sporting. Nós controlamos o jogo todo, chegámos aos 70% da primeira parte, a segunda parte o Setúbal foi 2 vezes a área do Sporting, uma delas deu grande penalidade, indiscutível, e outra antes que disseram os patetas que lá estavam na Sport TV, dizer que o Coates salvou o Sporting, salvou nada, que estava o Rui Patrício para defender a bola se o Coates não fizesse o corte. Portanto, é um domínio total, completo e absoluto, e uma vez que eles foram lá, é futebol, no futebol acontece isto. Tive algumas discussões ao longo destes primeiros dias da semana com alguns indivíduos que se dizem do Sporting, mas quando as coisas correm mal, dizem coisas que não devem, e eu, como não sou assim, não sou rato, não fujo do navio, mesmo que eu esteja a afundar, e portanto, que não é o caso, mesmo que estivesse a afundar. Aliás, a prova que em 40 anos ganhamos 4 campeonatos e eu não deixei de ser do Sporting, pelo contrário, não é? Portanto, agora, estar a criticar o treinador do Sporting, como eu vi alguns, porque houve falta de marcação ali, foi o treinador deu alguma culpa, quer dizer, vamos lá ver, a gente tem, vamos imaginar, vamos esquecer o Sporting e o Benfica, o Campeonato Português. Há um clube que tem o melhor guarda-redes do mundo. O guarda-redes dá um frango, a culpa é do treinador? Não é do treinador, com certeza. Porque foi o treinador que o pôs lá dentro. Com certeza, é o melhor guarda-redes do mundo, tem que estar a jogar. Não é? Pronto. O que eu quero dizer com isto é que, naquela posição, naquele lance do penalti,
Antes, se calhar, havia algum jogador do Sporting que podia ter feito uma falta ali na zona do meio campo e acabava ali a jogada. Não fez. Paciência, se calhar porque pensou que chegava a tempo de lhe tirar a bola. Isto, as pessoas não têm uma hora para se sentar e pensar nos assuntos. Portanto, não vamos chegar a ter comportamentos lampiânicos, que isso é que eu acho que não pode ser. Nós não podemos ter esse tipo de comportamentos. Não gostámos da derrota, não gostei. Tive que comprar um comando novo porque partiu o que tinha, tirei-o à parede. Mas isso não significa que tenha ficado zangado com a equipa, ou com o treinador da equipa, ou com os dirigentes do Sporting, por amor de Deus. Vamos parar com isso. Hoje à noite, por exemplo, se calhar, eu começo a ficar aborrecido com alguns adeptos do meu clube. Comportamentos extremados. Eu sinceramente acho que isso não é assim, não pode ser assim. Por exemplo, vamos imaginar, as duas melhores equipas do mundo vão jogar a final da Liga dos Campeões. Há uma que vai ganhar, outra que vai perder. Até a que perde, despede o treinador e os presidentes e os jogadores. Uma delas tem que perder, só pode ganhar uma. E, portanto, estas coisas revoltam-me um bocado. É evidente que eu quero que o Sporting ganhe ao Porto, mas e se perder? Pode acontecer. O Porto é uma equipa qualquer, é uma equipa da quarta divisão, da quinta, não é? Vamos jogar contra uma grande equipa de futebol, que é o Futebol Clube do Porto. Nós também temos uma grande equipa de futebol, mas uma delas vai ter que ficar pelo caminho. Obrigatoriamente, uma vai ficar pelo caminho. Espero que seja o Porto que fique pelo caminho. Os deportistas esperam que sejamos nós a ficar pelo caminho. Mas a verdade é que nem nós, e acho eu que nem os adeptos do Porto, têm que criticar as equipas, a não ser que os jogadores vão para lá jogar de braços cruzados ou de mãos nos bolsos, que não é isso o caso, é isso o caso de certeza absoluta. Aliás, por falar nisso, estou-me a lembrar a forma de reagir do Fábio Coentrão. Aquilo é um indivíduo que está focadíssimo no jogo. Eu entendo aquilo. Se me disserem assim, mas aquilo que ele disse ao árbitro merecia cartão vermelho. Sim. Tudo bem, merecia cartão vermelho aquilo que ele disse. Agora, porque é que ele disse? Também éramos muito prejudicados. Era o último lance do jogo, acabava ali, né? Mas depois não podia jogar outros jogos, não sei o quê, 2 jogos de castigo. Não é por aí. Parem com essas parvoices. A questão não tem. Agora, a forma como ele reagiu, estava completamente de cabeça perdida, depois foi dar socos lá no vidro, não sei o quê. Ele deu soco no vidro e eu tirei o comando à parede. Não é? Portanto, isto é quem sente o que está a acontecer, o que está a passar. Ele sentiu aquilo daquela forma. E para isso, quando me cruzar com ele, tenho que dar um abraço ao Fábio Coentrão por ser como eu. Não é? Viver as coisas com aquela intensidade. Porque há outros, como aquele... Olha, por exemplo, aquele imbeciloide daquele Janela, Carlos Janela, ou que é aquele cartilheiro do Benfica, aquele, já disse e vou repetir, o Sporting perdeu, eu estava a trabalhar no Sporting, era funcionário do Sporting, um jogo na Áustria, o Sporting perde o jogo, eu fiquei sentado na bancada de cabeça baixa porque o Sporting perdeu, ele perguntou-me o que é que aconteceu, algum problema? Perdemos, deixa lá isso, pá, ok? Com um indivíduo desses, com um patife desses, é natural que os clubes não... Agora, o Fábio Coentrão não sente isso, sentiu a dor da derrota, porque foi uma derrota para nós, perdemos ali 2 pontos, no último minuto, ainda por cima com o jogo controlado, etc., e ele reagiu assim. Portanto, vamos lá, e outras pessoas, e lá está. E depois aparecem aqueles indivíduos, deu socos no vidro, não pode fazer aquilo. Alguns imbecis, alguns bandalhos que batem nas mulheres em casa, a criticar o Fábio Coentrão que deu um soco no vidro. Ok? E este é um país que tem uma percentagem enorme de violência doméstica. Ok? Homens não há nenhum homem que bata numa mulher. O que bate na mulher não é homem, é uma porcaria que está para ali, uma porcaria com 2 patas. E, portanto, N tipos que batem nas mulheres e a criticar o Fábio Coentrão que deu um soco no vidro. Vão para o diabo os hipócritas, para as hipocrisias e as patifarias. Bom, há aqui uma outra questão que eu acho que temos que falar, que aconteceu este final de semana. Mas se calhar não vamos mudar do assunto já, por causa da história da final da Taça ainda, da Taça da Liga, das meias finais da Taça da Liga. É que eu ontem, estou-me a lembrar, e não podia deixar passar isto, antes que me esqueça disto, isto é muito importante, esta bola vermelha de ontem, este nojo desta bola vermelha de ontem, trazia na primeira página o King Jonas, Benfica, era Benfica por todos os lados, e quem pegasse naquela porcaria daquele jornal ontem, pegava naquilo, olhava para aquilo e não sabia que ia haver um jogo da meia-final da Taça da Liga. Nem uma linha. Eles não referiram nada. Se forem ver o jogo da bola de ontem, não está uma única referência ao jogo entre a Vitória de Setúbal e o Oliveirense, que era só a meia-final da Taça da Liga. Portanto, uma meia-final da Taça da Liga não mereceu uma linha neste pasquim ordinário vermelho. Ok? Isto é uma coisa que revolta, isto não é jornalismo, isto não é nada, isto é benfiquismo. E se é benfiquismo é uma coisa horrível, não é? O lampionismo, que ainda é pior. Portanto, isto não vale nada, basta para nada. Aquilo que eu estou a dizer pode ser provado e que é pegar no jornal de ontem, a bola de ontem, e vai lá ver exatamente isto que eu estou a dizer. Nem uma linha, e por falar numa linha, se me perguntarem se o Vitória de Setúbal é um justo vencedor, claro que é, porque marcou 2 golos e não sofreu nenhum, não foram golos de combatota, porque às vezes há golos de combatota e aí os resultados já não são justos, não? Agora com o Oliveirense deu uma excelente réplica, foi um penalti, podia ter, enfim, mas o que conta é o resultado final e aí, como o Vitória não ganhou roubando, ganhou
e temos que aceitar, o Vitória de Setúbal está na final. Agora, dar os parabéns ao Oliveirense pela réplica que deu e pelo jogo que fez, isso sem dúvida nenhuma, quem gosta de futebol tem que dar os parabéns ao Oliveirense. Agora, o que eu queria falar, ainda voltando atrás um bocadinho, queria falar do Benfica de Braga, que está a colher frutos da sua aproximação ao Benfica de Carnide. Porque isto é assim, vale a pena ser sócio, adepto, ser sócio, comparsa do Benfica de Carnide. Porque o Benfica de Braga, sendo sócio do Benfica de Carnide, já começou a usufruir das roubalheiras e das patifarias. Eu estive a ver o jogo, a roubalheira escandalosa no jogo portimonense com o Benfica de Braga. E ninguém fala nisto na televisão. Não deram grande destaque a isto, nem jornais, nem nada. Mas eu vi o jogo. E o Benfica de Braga, lá está, repito, é o Benfica de Braga, por isso é que isto me revolta. Na jogada corrida, é uma jogada duvidosa, a posição do jogador Paulinho, quando faz o primeiro golo do Benfica de Braga. Ele aparece isolado, as imagens televisivas depois mostram claramente que o Paulinho está deslocado, está fora de jogo no momento do passe. Está claramente fora de jogo. Embora não tenham posto a tal linha branca na imagem, mas vê-se uma linha escura no relvado, que é a mudança de tom entre aquelas faixas do relvado. Há uma mudança, uma linha que vê-se claramente. Eu peguei na fita métrica para medir, é de facto quase o dobro. A distância que está o jogador do Braga dessa linha é quase o dobro daquela que estão os dois defesas adversários. Portanto, ele está fora de jogo, claramente em posição de fora de jogo. Há aqui uma questão que é assim, se não houvesse o vídeo-árbitro, a gente dizia, espera aí, sem o vídeo-árbitro, em caso de dúvida, se há a equipa que ataca nos lances fora de jogo. Mas a partir do momento em que o vídeo-árbitro viu aquelas imagens que eu vi, e não vale a pena, só se ele estava com uma venda nos olhos, ok? Só se ele estava de venda nos olhos, a partir do momento em que o vídeo-árbitro viu as mesmas imagens que eu vi, não há a mínima dúvida que o jogador está fora de jogo. Mas a mais pequena dúvida é o primeiro gol do Braga. E como é que ele não viu aquele lance? Que o árbitro, atenção que eu não estou a criticar o árbitro auxiliar, que não viu na bandeirola de canto, não levantou a bandeira, ok, se calhar até fez bem, deixa seguir, porque se houver fora de jogo, depois o VAR vai decidir se está fora de jogo ou não. Se levantar a bandeirola já não pode. Exatamente, e portanto ele deixou seguir. Ok? Portanto, eu acho que fez bem ter deixado de seguir. Mas depois, quando eu vejo a imagem parada, eu vejo que o jogador está fora de jogo e o árbitro deixa seguir, e o árbitro auxiliar não diz nada, o vídeo-árbitro não diz nada ao árbitro principal, sinceramente acho que isto é nojento, não se faz, isto é batota, isto é patifaria. Porquê que isto aconteceu? Porque o Benfica de Braga está colado ao Benfica de Carnide. Isso aí não vale a pena. É só isto, não vale a pena estarem com histórias. E, portanto, não vale a pena. Depois, as 3 alimárias que a Sport TV mandou lá para Portimão não se aperceberam da batutice, provavelmente usam óculos com lentes vermelhas, não sei. Sei que é verdade que não falaram em nada, não disseram nada sobre este lance. Não disseram nada. Deixaram passar, sem comentários. E depois, no final do jogo, a abelha ferradeira, ou a Bel Ferreira, como se chama aquilo, disse que foi preciso puxar dos galões para ganhar em Portimão. Ele não puxou dos galões, não. Ele puxou foi dos ladrões. Puxaram dos ladrões para roubar em Portimão. Não, em condições normais, não sei se ganhariam aquele jogo. Até porque o segundo golo do Sporting de Braga, há um jogador do Sporting de Braga que está à frente do guarda-redes, que se mexe e que atrapalha o guarda-redes do Portimonense. Não tenho dúvidas disso. Portanto, aquele lance, aliás, há um jogo particular daqueles dos primeiros jogos em que apareceu o vídeo-árbitro em Portugal, um jogo particular do Sporting contra o Mónaco, salvo erro, acho que foi contra o Mónaco, em que, não tenho a certeza se foi contra o Mónaco, mas há um jogo particular que o vídeo-árbitro foi lá e disse, realmente há um jogador que está à frente do Rui Patrício, mexeu-se, não deixou o Rui Patrício ver a bola a partir. E muito bem, não validou aquele lance. Era um jogo particular, se validasse também não era tão importante. Início da época, na pré-época. Bom, e aconteceu uma jogada idêntica no jogo com o Portimonense. E o jogador do Braga estava na frente dele. O remate é de longe, não está fora de jogo o homem que remata, mas o que está fora de jogo está perto demais do guarda-redes para não ter influência naquele lance. E não aconteceu nada, não disseram nada. Portanto, o Braga ganhou porque roubou. O Benfica de Braga ganhou porque roubou o Portimonense. Não tenho dúvidas disto. E agora, há aqui uma outra questão. A prova que eu estou a dizer é verdade. A prova que tenho razão quando digo que o Benfica de Braga se colou ao Benfica de Carnide e está a usufruir desse grande benefício, ou das roubalheiras do Benfica de Carnide. Isto vê-se na crónica do subdiretor da Bola Vermelha, o tal José Manuel Intestino Delgado, ou como é que se chama aquilo, numa espécie de crónica que ele escreveu ontem. O título é Projeto Ambicioso do Arsenal do Minho. Já estão a começar a puxar o Braga cá para cima. Ou seja, como o Benfica de Braga é Benfica, eles estão a começar a puxar o Benfica de Braga cá para cima. Já as crónicas do Pasquim Vermelho e coisas do género. Não é? E, portanto, a partir daqui, eu acho que isto, nós temos que continuar na luta, temos que
Nós não podemos virar-nos contra o nosso próprio clube por causa de um lance, não sei o quê, infeliz e tal, e esquecermos estas coisas que estão a passar à nossa volta. Não é? Vocês não podem esquecer que o Benfica injeta dinheiro noutros clubes da Primeira Liga. Não é? Já injetou dinheiro. Há clubes da Primeira Liga que receberam empréstimos do Benfica. E, portanto, estes clubes que receberam empréstimos do Benfica, de certa forma, terão o rabo preso, digo eu, não é? Porque se me pedirem, se eu for pedir dinheiro emprestado a alguém, não é? Eu fico dependente dessa pessoa. Uma dívida. Tenho dívida em relação a essa pessoa, não é? Tenho uma dívida. E se calhar, quando eu precisei, ele emprestou-me o dinheiro, e agora como é que é e tal, não é? Isto é uma coisa estranha, não é? E, portanto, o Benfica tem isto. E depois já vão em 9 dispensas que eles têm, não sei o quê. O Benfica contrata jogadores para emprestar aos clubes. Não contrata jogadores para ter em casa. Não, contrata jogadores para depois emprestar aos clubes. Lá vou eu falar do mesmo. O Agra, por exemplo, nem passou pela Luz. É só para emprestar, para reforçar os outros, quando jogarem contra os outros candidatos ao título, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, e depois não jogam contra o Benfica, enfraquecem a equipa contra o Benfica e vão fortalecê-la contra os outros 2 candidatos ao título. Portanto, isto cheira a esturro, isto cheira a batota. Eu acho que devia ser proibido isto. Porque agora dizem, mas o Sporting vai emprestar um jogador, que é o caso agora do Matheus Pereira, também contratou e vai emprestar. Ok, esteve lá em Alvalade uma temporada, não deu certo, ok, e vou emprestá-lo para ver se ele roda. Mas eu acho, isto aqui nós não seríamos prejudicados por isso, eu acho que devia ser proibido emprestar jogadores que tenham sido contratados já depois de uma certa idade, porque uma coisa é emprestar jogadores da formação, para eles rodarem e para crescerem. Isso acho muito bem. Agora, contratar jogadores que nem passam pelos clubes e vão ser emprestados logo, isto cheira a batota. Ter uma espécie de período de carência que tem que permanecer no clube durante X tempo. Por exemplo, exatamente, mas o que eu digo é que estar a contratar um jogador, para depois, sem passar pelo clube, emprestar logo, não é? Isto cheira a esturro, isto é batota. Até para já, quando são mais de 10. Pois, exatamente. Eles fazem isto. E, portanto, como eles têm... É que o Benfica, a brincar, tem 3 equipas na Primeira Liga que são comparsas, são deles, não é? São amigos deles. Não é? Os clubes a quem eles emprestaram dinheiro têm que estar ao pé deles. E depois tem o Benfica de Braga, não é? O Benfica de Braga vai dar tudo em campo contra os outros e contra o Benfica não dá. Ok? Contra o Benfica não dá. Não é? Jogam, os jogadores do Benfica fazem gol sozinhos, sem esquecer-se de os marcar e coisas do género. Não é? Como foi o gol do Jonas, sozinho, de cabeça. O outro que chutou lá como é que se chama? Lá o ponta de lança mexicano também faz um remate. Jiménez. Faz um remate completamente sozinho, ninguém marcou, quer dizer, lá está, é um jogo amigável, lá está, e o Benfica tem jogos amigáveis na Liga Portuguesa, e isto não é bom, isto não é bom. Isto não é bom. Já para não falar daquilo que aconteceu há 2 épocas, por exemplo, com os amigos do Marítimo, em que, com a expulsão do Renato Sanches, o Benfica vai para a segunda parte com 10 elementos e o Marítimo teve medo de passar a linha de meio campo, com medo de marcarem um golo ao Benfica. Não vai a gente sem querer chutar uma bola, ela ainda entra, não é melhor não passar a linha de meio campo. O que é isto? O que é isto? Eu, sinceramente, acho que isto não pode continuar a acontecer e, portanto, temos que começar. Eu acho que as entidades responsáveis pelo futebol em Portugal deviam começar a investigar isto para ver que isto, de facto, não pode ser. Isto não pode continuar a acontecer. Há aqui coisas que cheiram claramente a batota. E um clube, ou então, por acaso até, já não sei o que é que foi que me disse, que disseram numa televisão, alguém disse numa televisão, que o clube que empresta dinheiro a outro tem que declarar publicamente que emprestou o dinheiro. Não estar a emprestar por baixo da mesa. Ou emprestar por baixo da mesa cheira a esturro, não é? Uma coisa é dizer, ok, emprestei dinheiro àquele clube, a gente sabe, eu não tenho nada, eu vou emprestar e depois eles vão me devolver o dinheiro e, portanto, é uma coisa normal. Como aconteceu, por exemplo, com o Bayern Munique. Exato, com o Dortmund. E com o Dortmund. Eles emprestaram dinheiro ao Dortmund. O Dortmund foi o Dortmund. Exatamente. Mas isso... Mas toda a gente soube, não é? Isso toda a gente soube. Agora, no caso específico do Benfica, não se sabe. Eles emprestam por baixo da mesa. Porquê que emprestam por baixo da mesa? É porque estão a esconder alguma coisa. E quem esconde, à partida, não me parece estar a ser muito sério, não é? Digo eu. E, portanto, é assim. Há uma outra questão que eu também gostaria de falar aqui, que a bola vermelha, ontem dava lá grandes destaques também a isto. Benfica em 30º na lista de clubes com maiores receitas. Esqueceram-se foi de publicar que é também o segundo da lista com os clubes com maiores dívidas. Isso eles não publicaram. É o 30º com mais receitas e o segundo com mais dívidas. Ok?
Eu não queria que o meu clube fosse o 30º, como Marcelo. É um milagre. Eu não queria que o meu clube fosse o 30º, nem o primeiro, como mais. O primeiro é como o Tem outro. receitas, mas não consegue pagar as dívidas. Então, que receitas são essas? Aliás, porque aquelas aldrabices que eles fazem, daquela história de dizer que venderam por 50, depois afinal só entraram no clube 10, e entraram 20, entraram 30, e eles disseram que venderam por 40. Aquelas histórias todas, que eu continuo na minha, aquela história do Ivan Cavaleiro, que me chamou a atenção logo, que me abriu os olhos. Ivan Cavaleiro vendido por 15 milhões, o Mónaco só paguei 3, não é? Há aqui coisas que não estão a bater certo, não é? E, portanto, há uma série de coisas, dos intermediários, e mais não sei quem e tal, não sei onde é que o dinheiro cai, não sei, o dinheiro não entra nos cofres da luz. Do Benfica. Portanto, acho isto tudo uma grande confusão no mundo do futebol português e acho que isto tem que acabar. Agora, quando um advogado do Benfica diz, como disse o senhor João Correia, disse corrupção, os e-mails corrupção não provam corrupção, provam tráfico de influência. Tráfico de influência é suficiente para tirar o Benfica para a segunda liga. Não é preciso mais. Ainda que haja corrupção, vamos partir... Pois, ainda que haja corrupção, vamos partir do princípio que não há corrupção. Se o advogado do Benfica assume que de facto há tráfico de influência, e se há tráfico de influência, o Benfica tem que ser despromovido. Então como é que é? Por muito menos do que isto, a Juventus foi parar à segunda Liga, em Itália. Muito menos do que isto. Estas coisas, esta história dos e-mails, ainda agora descobriram mais uns quantos jornaleiros que a mim não me dá novidade nenhuma. Publicaram os jornaleiros X, o Y e o Z, eu não vou dizer os nomes deles, que não presta para nada, porque eu desconfio-los todos. Os jornaleiros foram apanhados, também lá nos e-mails, afinal são lacaios do Benfica. Mas que novidade é que isto me dá? A mim não me dá nenhuma. Porque eu, quando digo que a jornaleiragem está, a maior parte dela, tirando os jornalistas, atenção, e eu volto a repetir, nunca ninguém me ouviu aqui atacar um jornalista da Benfica TV. Nunca ataquei nenhum jornalista da Benfica TV. Eles estão lá, dão a cara, vestem a camisola e defendem o clube deles. E, portanto, a partir daí, eu não os ataco, não os trato mal. A não ser que me tratem mal a mim, e dou-lhes o troco. Mas nem eles me tratam a mim, acho eu saiba. Portanto, estão ali a defender o Benfica, eu estou aqui a defender o Sporting. Muito bem, não há cá conversa. Agora, não estaria certo, é um indivíduo que não está certo, é um indivíduo que diz que é isento, que é da académica, ou que é do Sporting de Espinha, uma coisa qualquer do género, mentiroso, que é um lampião fanático, doente, fanático, né? E se calhar até recebe mais alguma coisa, não sei, um voucher, uma coisa qualquer, ou se calhar, não sei, aquela conta que o Benfica tem no Elefante Branco, se calhar, não sei se pagou aquilo a alguém, não sei que conta é que... Eu descobri que conta é essa, que o Benfica foi pagar ao Elefante Branco. O Elefante Branco era uma casa... Já fechou. Já fechou, sei, já fechou. Não sei até que ponto... Pois, não sei. Sei que o Benfica andou a pagar lá contas no Elefante Branco, eu não sei porquê. Deve jantar. Fechado. Pois, não sei o que é que foi. Sei que o Benfica pagou lá. Agora, estas coisas acontecem, esta jornaleiragem, que eu digo, o jornalista é um tipo, pode ser do Benfica, do Sporting, do Porto, não tem problema nenhum. Outra coisa é esta jornaleiragem, que finge que é independente e vai para ali para os tais jornais ditos independentes, ditos isentos, sei lá o que é que eles dizem destas porcarias, e vão para lá e nas televisões defender o Benfica com unhas e dentes. Não é? Mas defendem com unhas e dentes e atacam o Sporting. Sobretudo isso é que me revolta também, é atacar o Sporting quando o Sporting não tem nada a ver com aquilo. Quer dizer, e depois eu também gostava às vezes penso, mas eu não quero, já não quero mais essa história de ir para as televisões, não sei o que, jornalistas, não me interessa. Primeiro que eu não fui para lá durante muito tempo, estava lá e quando lá chegava calava uma série deles e eles, isto não interessa aqui, não é? Onde eu estive. Mas às vezes apetece-me lá estar, quando eu começo a ver alguns tipos a tratarem mal indivíduos que se dizem que são do Sporting, a serem maltratados, e eles não reagem bem. Não reagem. Tu andaste a fazer não sei o quê ao presidente do Sporting. E depois o Sportingista que está lá não reage. Eu tirava-lhe com uma cadeira à cabeça logo na hora. Depois logo se vê o que é que se resolve em tribunal. Porque não pode ter este tipo de comportamentos. Uma coisa é nós estamos a conversar uns com os outros. Outra coisa é estar aqui a dizer que tu... eu nem vou repetir aqui o que ele disse, né? Ao Manuel Fernandes. Não vou repetir o que ele disse. Mas isto não pode acontecer. Quando acontece uma coisa da casa e a coisa fica assim, os tipos lá da televisão continuam a convidar aquelas pessoas que dizem usam este tipo de linguagem. Uma coisa é um tipo ser duro na linguagem, outra coisa é dizer, vai fazer o que... eu não posso repetir porque tenho respeito pelos adeptos do meu clube. E pelos sócios do meu clube, os adeptos do meu Sporting. E não vou repetir o que ele disse. Por isso é que eu não repito. Mas se tivesse dito uma coisa daquelas comigo, ia haver confusão de certeza absoluta. Havia ali uma confusão de certeza absoluta. Se calhar era o recorde de audiência naquela noite. Não é? Porque isto não pode ser. E, portanto, mas esse era um defensor do Porto, não tem nada a ver. Um defensor do Porto, mas disse o que não devia ter dito. E há ali coisas, aqueles tipos que dizem coisas, atacam as pessoas do Sporting, que eu acho que não sei se...
não se sabem defender, não sabem defender o clube, enfim. Mas volto a repetir, os jornalistas não atacam, a jornaleiragem não tem a mínima consideração pela jornaleiragem, que não presta para nada. E os jornaleiros que andam por aí a defender o Benfica, a atacar o Sporting, merecem se calhar outro tipo de tratamento, digo eu. Vamos à Taça da Liga. Temos um Sporting Porto esta noite, são 4 os clássicos que ainda faltam de discutir esta época. Temos este jogo, é mais do que uma meia-final, não decide só a passagem à final. Não, decide a passagem à final, não é? Por isto é mesmo assim, depois das finais... Mas é mais do que isso, este Sporting Porto? Para mim não. Nesta altura. Não, para mim não. É isso que eu quero meter isto na cabeça dos sportinguistas. Não comecem já a pensar, se começarmos a pôr isto mais, o jogo lá em cima, se nós perdermos este jogo, perdemos a época, não sei o quê. Nada disso. É um jogo de futebol que nós vamos querer ganhar, que temos capacidade para ganhar, mas o Porto também tem. Nós vamos jogar contra uma grande equipa. Agora, eu não sei qual vai ser o resultado do jogo, até porque nem sei quais são as equipas que o Benfica, que o Sporting e o Porto vão apresentar. O 11 inicial de cada um, não sei. Eu não sei se de facto... Vamos imaginar que o Sérgio Conceição decide poupar o Brahim e mais os 2 pontas de lança que eles têm lá. Vamos imaginar. Ok, é uma coisa, se não os poupar é outra. Portanto, eu não sei qual vai ser o 11 inicial. Depois de ver o 11 inicial, eu já posso ter uma opinião mais bem formada sobre aquilo que vai acontecer. Agora... Aquilo que eu quero dizer aos sportinguistas é que, seja qual for o resultado, não vamos deixar de ser do Sporting, nem vamos virar costas ao clube, nem vamos atacar os dirigentes, nem os treinadores, nem os jogadores. Porque eles vão dar tudo. Não é? Vejam o exemplo do Fábio Coentrão. Se fosse um tipo qualquer, e depois de ver aquele exemplo, eu acho que qualquer sportinguista que ama o Sporting, como eu, diz assim, um tipo veio aqui e disse, este tipo é como eu, caramba. O que ele fez aqui, não é? O que ele sentiu, a forma que ele sentiu, aquela derrota, continua a dizer que é uma derrota para nós, aquele empate naquele momento, sob uma derrota, e ele tem aquele tipo de comportamento. Portanto, eu só quero que os adeptos do Sporting não virem costas ao clube, não comecem a criticar o clube, o presidente, e os dirigentes, e o treinador, e não sei o quê, tal. Não façam isso, por favor. Os verdadeiros sportinguistas não vão fazer isso. Mas há aqueles outros que, sinceramente, eu não sei se aqui são mesmo sportinguistas a sério ou não, passam a vida a criticar, até às vezes quando ganha, criticam. E, portanto, vamos acabar com isso. Quem não quiser... desligue, não andem a atacar o clube. Ou então, mudem, ou fiquem quietos em casa. Agora, atacar o nosso clube, nunca. Quando alguma coisa não está bem, olha, dia 3 há uma Assembleia Geral, eu vou estar lá, vão lá à Assembleia Geral do Sporting. Se tiverem alguma coisa a dizer, vão lá e digam. Ora, esta é uma grande mensagem. Falamos ainda da Taça da Liga, este troféu que não tem sido assim tão estimado como os outros em Portugal, pela maioria dos clubes. Este formato de Final Four também ajuda a dar algum relevo que este troféu não tem tido? Sim, eu acho que, sinceramente, se o Sporting for jogar ténis de mesa, eu quero que ganhe. Se for jogar futebol, eu quero que ganhe. É igual. Eu quero que ganhe os jogos, quero que ganhe sempre. Portanto, eu quero que o Sporting ganhe. Eu quero que o Sporting ganhe a Taça da Liga. Agora, se me perguntarem assim, e achas que é muito importante essa competição? Não, não acho. Não acho. Se calhar, no dia em que a Taça da Liga começa a dar, por exemplo, o vencedor da Taça da Liga que tem direito a uma competição europeia. Acesso a competições europeias. Não é? Aí já começa a ter... alguns países têm. Pronto, ok. Aí tudo bem. Agora, ganhou a Taça da Liga? Sim. O que é que ganhou mais? Ganhamos a Taça da Liga. Não é? E aquilo sabe a pouco. E depois eu fiquei com uma pedra no sapato quando a Taça da Liga começou e os erros gravíssimos que aconteceram da organização da competição. Erros gravíssimos. E, portanto, eu fiquei sempre de pé atrás em relação a esta competição. Tenho pé atrás em relação a esta competição. Agora, o Sporting está a participar, eu quero que ganhe. Sinceramente quero que ganhe, como quero que ganhe os outros esportes. Agora, a mim, sinceramente, aquilo que me interessa mesmo é o Campeonato Nacional. Quer ganhar o Campeonato Nacional. Se ganhar também a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Liga Europa, isso então, ouro sobre azul. Agora, a mim, sinceramente, o que me interessa mesmo é o Campeonato Português. E depois logo vemos, o resto, tudo que vier é bom, não é? Tudo que vier é lucro. Agora, o primeiro campeonato. São 4 competições em que o Sporting está inserido a esta altura. Uma fica já decidida este fim de semana e sabemos agora que pode haver uma reedição de um Sporting Vitória de Setúbal. Pode, era muito bom sinal. Era bom sinal se tivéssemos que jogar outra vez com o Vitória de Setúbal este fim de semana. Mas lá está, vamos esperar, para já temos que jogar com o Futebol Clube do Porto primeiro, ver o que vai acontecer no jogo com o Porto. Repito, é um jogo contra uma grande equipa de futebol e contra grandes equipas. Aliás, até contra as equipas pequenas, qualquer resultado é possível. Quem diria que nós íamos empatar aquele jogo com o Setúbal? Não é? Pode acontecer. Não é? Há jogos que correm bem e a gente ganha e outros que não correm assim tão bem. Por exemplo, vamos lá ver, jogos entre o Benfica e o Sporting. Desde que o Jorge Jesus chegou ao Sporting, todos os jogos entre o Benfica e o Sporting, há uma exceção única, que foi este último jogo,
para o campeonato lá no Estádio da Luz, em que o Benfica teve mais tempo de posse de bola e rematou mais vezes à baliza que o Sporting. E criou mais situações de golo, vamos ser honestos. Criou mais situações de golo, rematou mais à baliza. Para mim, o Benfica foi superior. Nos 90 minutos, na primeira parte não foi, mas na segunda parte foi muito superior, do meu ponto de vista. Jogou melhor, ok? Pronto. Embora não tenha criado grandes situações de golo, porque o Rui Patrício praticamente não fez uma defesa. Mas eles jogaram melhor, eu preferia... sofria menos se fosse benfiquista do que sportinguista a ver aquilo, não é? Sofri muito a ver aquilo. Bom, portanto, esse foi o único jogo, em todos os jogos que o Benfica fez contra o Sporting, os que perdeu e os que ganhou, em que aconteceu isso. De resto, o Sporting teve sempre mais tempo de posse de bola, mais remates à baliza, mais situações de golo e mais roubado. E mais roubado. Portanto, a partir daí, o Sporting tem sido sempre superior ao Benfica, embora nos resultados nem por isso, não é? Nem sempre. Mas há dois resultados que eu acho absolutamente escandalosos. Um deles que nos pode ter tirado do Campeonato Nacional na época de 2015-2016. Pode ter tirado, porque tenho uma certa esperança que aquele campeonato não vai ser retirado ao Benfica um dia. Ainda não tenha acabado. Não tenha ainda acabado, porque aquele campeonato de 2015-2016 foi uma roubalheira pegada. Os e-mails estão a provar que aquilo foi uma roubalheira pegada. Há, de facto, roubalheira. E se há tráfico de influências, como disse o advogado do Benfica, se há tráfico de influências, o Benfica não pode continuar com aquele título de campeão nacional 2015-2016. Tem que lhe ser retirado e pronto. E já para não dizer que eles vão para a segunda Liga, não acredito que eles vão para a segunda Liga, nem que tenham sido apanhados a gamar, não vão para a segunda Liga, mas pelo menos retirarem-lhes aquele campeonato nacional, eu achava ótimo. Muito bem, muito obrigada, Carlos. Um bom jogo para logo à noite e um bom resto de semana. Saudações leoninas, viva o Sporting e não se esqueçam do que eu vos disse, sempre com o Sporting.